Zonas de frequência cardíaca na corrida. Nesse vídeo eu vou falar sobre como funciona, como se comporta a frequência cardíaca no exercício, mais especificamente na corrida, e como isso influencia o seu treino, certo? Então esse vídeo aqui é para você que pratica corrida, bicicleta ou qualquer outro tipo de esporte que tenha treino prolongado, né, treino de endurance, principalmente a corrida de rua, porque os exemplos que eu vou dar aqui é na corrida de rua. Você que seja de qualquer nível, que esteja começando, que esteja já praticando há muito tempo, isso aqui vai te ajudar bastante, certo? Nesse vídeo você vai conseguir entender de forma simples o que é a frequência cardíaca, como medir a frequência cardíaca, quais são as zonas de frequência cardíaca de treino, o que é VO2 máximo, o que é limiar de lactato, além de outras coisas muito importantes para o seu treino de corrida. Então, se você corre ou pratica alguma atividade do tipo e quer melhorar seu desempenho, assiste esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, meu nome é Carlos Amorim, eu sou profissional de educação física, apaixonado por corrida de rua, e esse é um canal no qual você encontra vídeos para aprender a correr corretamente. Então se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho que vai aparecer, assim o YouTube te avisa sempre que enviar um vídeo novo. Vamos lá então, começando pela frequência cardíaca, né? O que é frequência cardíaca? A frequência cardíaca é a quantidade de vezes que o seu coração ele vai contrair para poder expulsar sangue e levar sangue para todos os seus tecidos, músculos, né? Sangue e oxigênio para poder você conseguir nutrir esses músculos com energia, entre outras coisas, certo? A frequência cardíaca, né, esses batimentos, né, 60, 80 batimentos por minuto, isso significa a quantidade de vezes que o seu coração contrai e expulsa sangue para poder levar para todas essas partes. Essa frequência cardíaca é medida geralmente em 1 minuto. Então, 60 batimentos significa que você, em 1 minuto, o seu coração ele contraiu 60 vezes e expulsou sangue 60 vezes em direção ao restante do seu corpo, certo? Se você tem a frequência 80 batimentos, significa que em 1 minuto, né, geralmente é BPM, né, batimentos por minuto, significa que em 1 minuto seu coração fez isso 80 vezes. Se a frequência cardíaca durante o treino está em 142 BPM, significa que ele está fazendo isso 142 vezes por minuto e por aí vai. A sua frequência cardíaca máxima ela é a quantidade máxima de vezes que o seu coração consegue bater dentro de 1 minuto, consegue contrair, certo? E existem algumas fórmulas para poder determinar essa frequência cardíaca máxima, mas a única maneira exata de você saber a sua frequência cardíaca máxima com segurança é fazendo um teste de esforço com um cardiologista, ou melhor ainda, um teste, uma ergospirometria, que aí você vai saber também outras coisas, seus limiares e seu VO2 máximo, mas eu vou explicar isso mais para frente, certo? Então você vai ter que descobrir a sua frequência cardíaca, tá? Podendo usar alguma fórmula, tipo aquela 220 menos a idade, mas o ideal seria você fazer um teste de esforço, ou no mínimo usar a frequência cardíaca de reserva, porém de frequência cardíaca de reserva eu não vou falar hoje, mas eu posso fazer um outro vídeo explicando. Mas vamos lá, de alguma maneira você vai descobrir a sua frequência cardíaca máxima, tá? Vamos aqui só para poder exemplificar, usar a fórmula de Carbonen, que é aquela fórmula de 220 menos a idade. Então, se eu for fazer 220 menos a idade, a minha frequência cardíaca máxima, eu, Carlos, vai ser 187 batimentos por minuto. Então, teoricamente, seria o máximo de frequência cardíaca que eu consigo chegar num treino. E baseado nesse máximo, eu vou estabelecer percentuais de treino para eu poder conseguir gerar mudanças específicas no meu corpo. Então, se eu pensar que, né, o exercício ele tem aqui algumas faixas de intensidade, digamos assim. Então, baseado na minha frequência cardíaca máxima, 187 batimentos, abaixo de 55% de 187 batimentos, para mim seria uma atividade leve, que seria passear, fazer uma trilha, fazer alguma coisa do tipo passear com o cachorro, trabalhar. Essa frequência que eu estou aqui agora é uma frequência de intensidade leve. Eu estou abaixo de 55% da minha frequência cardíaca máxima, certo? Qualquer esforço que seja acima de 55% da sua frequência cardíaca máxima, ele começa a ser considerado um esforço moderado. E quando você começa a fazer um esforço, né, durante o exercício, algum esforço acima de 85% da sua frequência cardíaca máxima, em média isso, tá? Isso varia um pouco, mas acima de 85% vai começar a ser um esforço vigoroso, um exercício intenso, certo? Então, um exercício vigoroso. O importante também é entender que isso está muito relacionado com a capacidade de produzir energia. Então, para cada nível de esforço, você vai utilizar energia, tirando energia de um determinado nutriente, assim, de um macronutriente. Nós tiramos energia basicamente de 4 lugares, que é a gordura, proteína, creatina e carboidrato. A gordura vai ser sempre a prioridade do seu corpo, porque a gente tem gordura em maior quantidade e a gordura fornece mais energia. Porém, demora um pouco para poder tirar a energia da gordura. Então, se você faz um exercício leve, seu corpo vai priorizar a tirar a energia da gordura.
Se você faz um exercício moderado, ele vai equilibrar entre gordura e carboidrato, porque para tirar a energia do carboidrato é um pouco mais rápido do que a da gordura, porém fornece menos energia e nós temos menos carboidrato no corpo. Mas se o exercício começa a ficar muito intenso, eu vou ter que produzir mais energia em menos tempo, e como o carboidrato fornece energia mais rápido, o corpo vai começando a utilizar um pouco mais de carboidrato em relação à gordura. E se o exercício ele fica muito intenso, acima de 85% da sua frequência cardíaca máxima, você vai começar a utilizar a energia prioritariamente do carboidrato e da creatina. O tempo todo você tira energia de todas essas fontes, certo? Porém, conforme a demanda, conforme a intensidade do exercício, ele vai priorizar um tipo de coisa, o carboidrato, gordura, creatina, a proteína, só se você fizer um exercício muito intenso, muito absurdo, e não descansar, porque aí a proteína é estrutural, faz parte mesmo ali, é algo importante para o seu corpo, então ele nunca vai tirar da proteína, vai sempre priorizar prioritariamente gordura, carboidrato e creatina, a não ser que você faça algum exercício muito absurdo ali e comece a entrar em overtraining, certo? Mas vamos utilizar sempre todas essas fontes. Então vamos pegar aqui, vamos esquecer essa zona leve aqui de treino, essa zona abaixo de 55% da frequência cardíaca máxima, porque a gente está falando de exercício. Então no exercício nós vamos utilizar aqui entre 55% e 100% da sua frequência cardíaca máxima, certo? Que é a nossa zona de treinamento. Nossa zona de treinamento compreende esse intervalo entre 55% e 100% da nossa frequência cardíaca máxima. E partindo disso, estabeleceram-se aquelas zonas de treinos que vocês devem conhecer, que é Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 e por aí vai. Porém, isso tende a ser levar um pouco ao erro, tá? Porque a gente geralmente, se você não fez um teste de esforço, você não vai saber a sua frequência cardíaca máxima. Então não adianta eu tentar treinar em cima da frequência cardíaca máxima com essa frequência da fórmula, porque ela leva ao erro. Tem um erro aí de batimento, não sei por que se estabeleceu essa fórmula, mas ela não é a melhor maneira de saber. A melhor maneira de saber a frequência cardíaca máxima para você conseguir treinar a partir da sua frequência cardíaca máxima é fazer um teste de esforço ou uma ergospirometria. Mas vamos lá, pegando a nossa zona de treino aqui, o que é importante de saber? Lembra que a energia é importante quando a gente treina, não se trata só de correr mais rápido, se trata de você conseguir criar condições para o seu corpo aprender a produzir energia para você correr mais rápido, certo? Independente daquelas zonas Z1, Z2, Z3, Z4, C5, o importante é entender que quanto mais você está próximo de 55% da sua frequência cardíaca máxima, ali um exercício mais leve, você vai estar utilizando prioritariamente gorduras. E quanto mais você se aproxima de 85% da sua frequência cardíaca máxima, você vai estar utilizando mais carboidratos, certo? E você utilizando carboidratos, isso vai ser um pouco limitante, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Conforme você se aproxima da sua frequência cardíaca máxima, você começa a utilizar ali carboidrato e creatina, até que na frequência cardíaca máxima de exercício, como na musculação, você utiliza muito, prioritariamente creatina, mas a creatina a gente utiliza durante um pouquinho de tempo só, certo? Mas, e se você, nessa faixa entre 85% e 100% da sua frequência cardíaca máxima, você começa a utilizar muito o carboidrato, porém tem uma questão muito importante aí, e isso é determinante na corrida, inclusive, para a gente saber o tipo de treino, certo? Porque para produzir energia nessa faixa entre 55% e 85% da frequência cardíaca máxima, nós precisamos que o oxigênio participe ali da produção de energia, tá? O oxigênio, ele serve para produzir energia. O oxigênio entra no nosso corpo e ele vai sair também através da respiração. Entra através da respiração e sai através da respiração. Porém, vai entrar uma quantidade de oxigênio, parte desse oxigênio nós vamos utilizar na produção de energia e parte desse oxigênio nós vamos eliminar na respiração. Então vai ter uma diferença entre o que entrou e o que saiu, certo? Essa diferença entre a quantidade que entrou e que saiu é a quantidade que nós utilizamos, é a quantidade máxima de oxigênio que nós conseguimos utilizar. É o volume máximo de oxigênio que nós conseguimos utilizar. Daí é o que o pessoal chama de VO2 máximo. VO2 máximo, V de volume, O2 de oxigênio, max de máximo, né? Então, o volume máximo de oxigênio que o seu corpo consegue utilizar da quantidade de oxigênio que entra. O restante vai ser eliminado através da respiração. VO2 máximo é só isso, né? Quantidade de oxigênio máxima que você consegue utilizar para produzir energia. Como é que você descobre o seu VO2 máximo? Fazendo uma ergospirometria. Depois eu faço um vídeo mais específico sobre a ergospirometria. Mas procure aí na sua cidade aonde fazer uma ergospirometria, ver aí que você consegue fazer, porque isso vai ser muito importante para poder você descobrir suas intensidades de treino e conseguir evoluir mais rápido na corrida. Se você for do Rio de Janeiro, deixa uma mensagem aqui, ou manda aqui no Instagram ou um comentário no YouTube que eu te respondo onde fazer ergospirometria no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Lembra, eu falei que quanto mais você se aproxima de 85% da frequência cardíaca máxima, mais você começa a utilizar carboidrato. Quanto mais carboidrato você utiliza e quanto mais intenso fica o exercício,
o oxigênio ele vai começar a participar menos da reação. Mas o fato é que assim, da reação química, e conforme o oxigênio vai participando menos, você vai começando a produzir em maior quantidade um negócio chamado ácido lático, certo? O tempo todo você está produzindo, mas o seu corpo ele consegue eliminar. Então você está produzindo, eliminando, produzindo, eliminando. Chega um momento em que o seu corpo ele começa o exercício fica tão intenso quando está ali nessa região de 85% da sua frequência cardíaca máxima em média, e você começa a produzir muito ácido lático, tanto que o seu corpo ele não consegue eliminar de forma eficiente. A maneira que o seu corpo tem de eliminar o ácido lático é através da corrente sanguínea. Então, conforme você vai produzindo mais ácido lático, a sua frequência cardíaca vai aumentando e a sua frequência respiratória também. Você vai começar a fazer mais ciclos respiratórios. Você inspirou? Respirou, foi um ciclo. Então, conforme vai aumentando a quantidade de ácido lático, o seu corpo, para tentar eliminar o ácido lático, ele vai aumentar a quantidade de vezes que o coração contrai para poder aumentar o fluxo sanguíneo. Então, você vai começar a aumentar a sua frequência cardíaca e a sua frequência respiratória, porque elas aumentam juntas, porque o coração tem que funcionar ali junto com o pulmão, certo? Então, você vai aumentando a sua frequência cardíaca e respiratória, aumentando. Chega um momento em que aumenta tanto a quantidade de ácido lático que o seu corpo ele não consegue eliminar de forma eficiente. E aí, é o que nós chamamos de limiar anaeróbio, certo? Que é o ponto de transição, quando o exercício ele deixa de ser aeróbio e passa a ser anaeróbio. Então, limiar anaeróbio é só esse ponto de transição. O seu corpo vai aumentar muito a quantidade a frequência cardíaca e respiratória, e você não vai conseguir eliminar isso de forma eficiente, vai começar a hiperventilar, que é aí que o iniciante ele começa a falar, preciso melhorar minha respiração na corrida. Não, você não precisa melhorar a respiração, você precisa diminuir um pouquinho a intensidade para você não produzir tanto ácido lático, e aí você não vai fazer hiperventilação. Mas eu já sou iniciante, já corro muito devagar, se eu diminuir eu vou ter que caminhar. Então caminha, aí você caminha e corre, até que você consegue manter a corrida durante algum tempo, sem que essa intensidade seja tão alta a ponto de você acumular muito ácido lático, ultrapassar o limiar de lactato e começar a hiperventilar. Se você começar a hiperventilar, ultrapassar o limiar de lactato, você vai ter que parar o seu exercício ali depois de no máximo 3 minutos, certo? E o que a gente consegue entender de forma muito evidente aqui? Os seus treinos aqui nessa frequência, perto de 55% da frequência cardíaca máxima, nós vamos fazer o treino regenerativo, porque aqui não vai ter um acúmulo tão grande de ácido lático, vai ser bem pouquinho, então isso não vai estressar tanto o seu organismo e a gente vai conseguir fazer um treino leve, sem estressar o organismo, vai fazer com que aumente o fluxo sanguíneo ali na região e isso vai te ajudar na sua recuperação. Os seus treinos longos, eles vão ficar aqui mais próximos dessa região também de 55%, está entre essa região de 55% e 85%, ali em volta de 70% a frequência cardíaca máxima aproximadamente, porque vai ser uma região que você também não vai acumular tanto ácido lático, e nessa região você vai conseguir melhorar muito o seu VO2 máximo. Então é importante você fazer esse treino, porque aqui você não vai estar priorizando tanto o carboidrato como fonte de energia e você vai estar desenvolvendo melhor a sua capacidade aeróbica aqui, certo? Você tem os treinos de ritmo, ritmados ou tempo run que vão ser feitos aqui no limiar de lactato, são esses treinos que vão te ajudar a melhorar a sua velocidade, e nós temos aqui o treino intervalado, né? Porque lembra aqui que eu falei, se você ultrapassar o limiar de lactato, você vai ter que parar o seu treino no máximo 3 minutos depois de ultrapassar. Então, você vai precisar fazer um intervalado. Por isso que o treino intervalado tem intervalo, que é para o seu corpo eliminar o ácido lático e você voltar de novo a conseguir fazer um estímulo. Aí vai ultrapassar o limiar de lactato, aí você vai ter que parar, aí vai fazer um intervalo para o seu corpo eliminar o ácido lático e por aí vai. Então, treino intervalado vai ser feito dessa maneira, certo? Se você vem aqui e acelera esse treino longo, você vai estar descaracterizando esse treino longo e vai estar fazendo um treino próximo do treino de ritmo. Então, quando a gente faz uma intensidade para o seu treino longo baixa, não significa que a gente não acha que você vai conseguir fazer com uma intensidade maior. Eu sei que você consegue correr mais rápido, porém, eu estou estabelecendo, a partir desse mais rápido que você consegue correr, eu estou estabelecendo uma intensidade mais baixa para você justamente treinar nessa intensidade mais baixa e conseguir treinar essa capacidade aeróbica aqui dentro desse percentual mais baixo, porque é importante você fazer isso daqui, porque pensa, você vai fazer um treino num percentual mais baixo da sua frequência cardíaca, sem acumular tanto ácido lático, e você com o tempo vai conseguir fazer isso cada vez mais rápido, certo? Dentro dessa intensidade, depois correr mais rápido, porém dentro dessa faixa de frequência cardíaca. Com o tempo você vai conseguir fazer isso. Se você conseguir fazer isso, pensa, se você começar a aumentar a velocidade que você consegue fazer nessa faixa de frequência cardíaca, para você conseguir
fazer um treino aqui nesse treino de ritmo, nesse limiar de lactato, você vai ter que aumentar muito a velocidade. Só nisso você já está melhorando o seu desempenho, entendeu? Então é importante fazer esse treino longo nessa intensidade mais baixa de frequência cardíaca para você conseguir depois fazer um treino melhor, esse treino de ritmo ali no limiar de lactato. Então, esses treinos longos, ele com o tempo ele vai precisar ficar cada vez mais longo, porque o seu organismo vai se adaptar. Então, para continuar melhorando o seu VO2 máximo, você vai ter que fazer treinos cada vez mais longos. Por isso que o treino vai aumentando de distância, mas mantém intensidade baixa. Então não acelere seu treino longo, senão você vai estar descaracterizando ele e vai estar deixando de treinar isso daqui. Treino de ritmo serve para melhorar a velocidade, treino intervalado serve para melhorar também o seu VO2 máximo, certo? Porém, ele tem adaptações mais específicas ali em relação ao coração. Mas tanto o treino intervalado quanto o treino longo vão te ajudar a melhorar o seu VO2 máximo, certo? Você começa fazendo um treino longo, e aí, depois de um tempo, você começa a fazer os treinos intervalados, mas é importante fazer os treinos de ritmo para poder utilizar tudo isso ali na sua velocidade, certo? E é isso. Então, assim, é importante que às vezes a pessoa acha que ela tem que acelerar o treino longo, forçar e tudo, mas você não tem que forçar o treino longo, você tem que fazer o treino longo numa intensidade baixa de frequência cardíaca. Não é um desafio, não estamos subestimando a sua capacidade. Eu sei que você consegue correr mais rápido, porém a ideia é você correr dentro de uma faixa de frequência cardíaca. Não tem necessariamente a ver com a velocidade, mas sim com a faixa de frequência cardíaca. Então, a partir do seu treino de ritmo, eu estabeleço um percentual mais baixo de velocidade para você correr o treino longo nessa faixa de frequência cardíaca. Além de que você não usa a frequência cardíaca, mas vai ficar nessa faixa de intensidade aqui do treino longo. O treino longo ele tem uma faixa de intensidade específica para ser feito. Não adianta acelerar. Se você acelerar, você vai estar descaracterizando e vai deixando de melhorar o seu desempenho nessa questão aqui, certo? Então, é importante que você faça cada treino na sua faixa específica, não acelere o treino longo, é importante que você faça forte o seu treino de ritmo, que ele tem que ser feito ali no limiar de lactato, e os seus treinos intervalados, eles precisam ser acima do limiar de lactato para você conseguir ter melhoras significativas no seu VO2 máximo, ou seja lá qual for o objetivo de treino naquele momento, certo? Se você entender isso daqui, você vai entender o que é limiar anaeróbico, o que é VO2 máximo, você vai conseguir fazer melhor o seu treino sem ficar acelerando necessariamente nos seus treinos longos, fazendo o treino de ritmo forte, o treino intervalado acima do limiar de lactato e por aí. Então, sua planilha de treinos ela é organizada pensando nisso, cada treino com uma intensidade específica, e se você vai lá e acelera, se você acha que estava fácil, tudo você vai acabar descaracterizando o seu treino, vai melhorar, mas não vai melhorar tanto quanto você poderia melhorar os seus treinos de corrida, certo? Se você quiser a planilha de treino específica, com tudo isso aqui calculado para você melhorar os seus resultados de forma mais evidente, eu vou deixar o link aqui embaixo, você clica e fala comigo lá no WhatsApp e a gente combina um treinamento e aí você vai conseguir melhorar seu treinamento de forma muito mais evidente, certo? Compartilhe esse vídeo se você gostou, inscreve no canal se não for inscrito. Gratidão se você assistiu até agora e até o próximo vídeo.